Pode ser? Pode, bora E lá. aí, se alguém puder tentar falar com o Alderon, não sei se a Kel está fazendo isso, talvez alguém falar com Alderon e Eliana. Bom, boa tarde todas e todos. Eu sou Gabriela Lota, professora da Fundação Getúlio Vargas e coordenadora do Núcleo de Estudos da Burocracia, UNEB, que está realizando essa atividade hoje em parceria com a Escola do Parlamento. O Núcleo de Estudos da Burocracia é um grupo da Fundação Getúlio Vargas, mas com participantes de várias instituições, que tem como objetivo entender como é que são as ações do Estado por dentro do Estado, né? Entender como é que as políticas públicas são, de fato, executadas, como é que elas funcionam, como é que os atores dentro do Estado atuam. E agora, durante a pandemia, a gente decidiu dedicar os nossos esforços analíticos e teóricos para entender quais são os impactos da pandemia dentro das políticas públicas e nos atores que agem dentro do Estado. Então, a gente tem promovido semanalmente reuniões para discutir os impactos da pandemia em vários tipos de serviço. Passamos por educação, assistência, saúde, políticas de gênero, questões raciais, pequenos municípios, legislativo, prisões, enfim, já nem lembro mais, essa já é a nossa 15ª reunião. E o que a gente tem feito é sempre convidar pessoas que estão na ponta dos serviços, profissionais que trabalham nos serviços, movimentos sociais ou organizações que lidam com esses serviços, para poder dialogar e entender como é que a pandemia tem afetado esses serviços e o acesso da população a direitos e demandas básicas, né? No caso desse tema de hoje, acho que uma das coisas que a gente tem discutido nas nossas reuniões é que essa pandemia, embora ela seja uma pandemia que afeta todo mundo, né? Todos nós estamos em isolamento em casa, ainda assim ela afeta as pessoas de maneira desigual. Tem certos grupos populacionais que são muito mais afetados do que outros grupos populacionais. A gente já tem dados disso não só no Brasil, mas em outros países, como, por exemplo, morrem mais populações, os negros morrem mais, os pobres morrem mais, certos grupos sociais morrem mais do que outros grupos populacionais. E no caso da população em situação de rua, a pandemia ela é um problema ainda maior, né? A gente já tem todo o problema de recorrente, enfim, cotidiano das populações em situação de rua e toda a vulnerabilidade a qual essas populações estão sujeitas. E em tempos de pandemia isso fica muito mais crítico, seja por causa dos problemas de contágio da própria doença em si, mas também das políticas que são de prevenção ou de combate à própria pandemia, como, por exemplo, a ideia de isolamento social, que não tem o menor sentido para se pensar em população em situação de rua e que vai afetar, por exemplo, como é que a gente pensa a gestão dos centros de acolhida ou a gestão dos serviços de atendimento a essas populações. Então, a ideia dessa nossa reunião de hoje é a gente conseguir fazer essa conversa com pessoas que estão lá na ponta do serviço e entender como é que a pandemia tem afetado esses serviços e, enfim, gerado mais desigualdades ou, de repente, se a gente consegue ter soluções mais inspiradoras aí de como lidar com tudo isso. Queria agradecer muito a participação de todos e todas que estão aqui nos assistindo, tanto no Zoom como na Escola do Parlamento. Esse é o espaço em que a gente tenta dar visibilidade para vários atores e várias causas, né? A gente está muito aberto aqui para atender, enfim, para poder fazer discussões outras. E além desse canal aqui, a gente semanalmente tem uma coluna no Estadão em que a gente publica sínteses dessas nossas discussões, os principais aprendizados, tentando de alguma maneira influenciar o debate público e as políticas públicas. Queria agradecer muito o Jordano e a Juliana que organizaram um pouco, fizeram os convites dessa semana. E eu já vou passar a palavra para a Juliana, que vai coordenar hoje a nossa conversa. Eu sei que a gente tem já alguns desfalques, estamos com problemas de internet hoje, mas Juliana vai falar quem vão ser os nossos palestrantes aqui, como é que vai funcionar. Obrigada, Ju. Obrigada, professora. Gente, é isso, nós tivemos alguns desfalques, mas acho que isso também lembra a gente que a gente está em pandemia e que a internet não é essa festa da uva toda, né? O acesso ele é difícil, especialmente para a população em situação de rua, e acho que isso pode aparecer mais na nossa conversa mais para frente. Os nossos convidados foram o Alderon, da Rede Rua, que infelizmente ainda não entrou, o seu Robson, que é do Movimento Estadual, o seu Robson Mendonça, que é do Movimento Estadual da População em Situação de Rua,
A Eliana Toscano também ainda não entrou, mas trabalha na rede de atendimento. A Kelzene Medeiros e a Laura Salatino, as duas coordenadoras da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, e o Pedro Javor, que também não vai poder participar por questões de Wi-Fi. A gente tem feito as conversas meio que por rodada. Eu vou fazer perguntas um pouco genéricas e às vezes direcionadas especificamente para alguns dos convidados. E eu vou pedir para que vocês falem, Kel, Laura e seu Robson, por uns 10 minutos nessa primeira rodada, e depois a gente vai perguntando especificamente as coisas que o pessoal mandar no chat. Aviso que o chat, o Facebook são espaços para o público interagir e perguntar. E aí, como primeira rodada, acho que é a pergunta central, assim, de como esse contexto de pandemia afeta a população em situação de rua, que já está em vulnerabilidade no texto que a gente chama de normal, e acho que normal em muitas aspas, né? Acho que é uma vulnerabilidade muito grande e a gente não devia normalizar essas coisas. E, para além disso, a gente quer ouvir de vocês sobre os trabalhadores que atendem esse público, toda a questão de distribuição de EPI, medida protetiva, contágio na rede e, enfim, outras coisas que vocês quiserem trazer, depois a gente vai especificando mais. Como vocês querem? Ah, o seu Robson caiu, não foi? Sim. Comecem Laura e Kelsen, então. Ok. A gente mandou mensagem também no grupo para ver se o seu Robson responde, e o Aldeirão também. Assim que a gente tiver notícias, a gente passa. Bom, gente, meu nome é Laura, eu sou advogada, sou coordenadora pedagógica da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, que é uma atividade de cultura e extensão da Faculdade de Direito. A Kelsen está aqui comigo também. A gente trabalha com população em situação de rua desde 2009. Atualmente, a gente tem uma cadeira no Comitê Intersetorial de Política para a População em Situação de Rua. Então, é um pouco esse trabalho que a gente faz, de estar na universidade, de ser estudante ou advogado, né, estudante de direito ou advogado, e fazer esse trabalho de militância, de ativismo e ao mesmo tempo de pesquisa, e fazer esse diálogo entre o que a universidade pode proporcionar para esse espaço de discussão e o que esse espaço de discussão tem para a gente pensar enquanto pesquisa, enquanto projeto. Atualmente, o que a gente tem feito é monitorar e mapear as ações que têm sido feitas para a população em situação de rua no município de São Paulo, e medir também o alcance dessas ações, né? O que tem tido de efetivo, o que a gente ainda tem de falta. A gente está produzindo um relatório sobre isso. Basicamente, o que a gente tem de fonte de dado são as reuniões do comitê, as reuniões do Fórum das Cidades, que é um outro espaço onde lideranças de movimento discutem sobre essa questão, e também pedidos de informação que a gente fez 68 pedidos de informação para a prefeitura para conseguir alguns dados para poder avaliar. A gente tem algumas dificuldades de fazer esse tipo de pesquisa, né? Acho que a primeira dificuldade é a de ser pesquisadores que também ocupam esse lugar de militante, de ativista nesses espaços. Então, ao mesmo tempo que a gente está ali fazendo pesquisa, a gente está ali como a gente está discutindo, a gente está pegando as demandas, a gente está participando das manifestações, ajudando a produzir material. Então, a gente tem essa ambiguidade de espaços, né, de papéis que a gente ocupa. E aí, uma segunda dificuldade, e aí eu acho que é para todo mundo que trabalha com população em situação de rua, é que é muito difícil a gente ter dados sobre essa população, né? Não necessariamente é fácil. Se a gente já está num contexto de subnotificação para a população em situação de rua, isso é ainda mais grave, assim. Então, quando a gente começou a nossa pesquisa, a gente já tinha como base alguns estudos estrangeiros, né? Especialmente americanos, alguns dados, como um dado de uma pesquisa americana que diz que a média de transmissão de coronavírus nos albergues é maior do que a média de transmissão nas cidades. Então, a gente já tinha alguma perspectiva sobre centro de acolhida não ser o tipo ideal de política nesse contexto. E é com essa perspectiva que a gente vai olhar para os dados.
E também vai olhar para o campo, vai pensar o que pode e o que não pode ser feito, que tipo de mobilização a gente pode construir. Consigo ver, consigo tudo, mas não... Enfim, é um pouco isso. A gente, para organizar os dados, a gente usou uma carta que foi feita pelo comitê, que estabelece 30 metas da população em situação de rua para a prefeitura, né? Então, são 30 metas que devem ser cumpridas para proteger a população em situação de rua do coronavírus. A gente parte dessas metas, mas a partir delas a gente estabelece 5 eixos temáticos, que são acolhimento e moradia, higiene e prevenção, testagem e óbitos, renda, políticas de renda e alimentação. São basicamente os temas pelos quais as metas atravessam. A gente chegou a olhar para alguns dados sobre profissionais que trabalham com a população em situação de rua. Não são muitos também. A gente tem alguns dados sobre profissionais do consultório na rua, por exemplo, que foram afastados ou que estão contaminados. Mas a gente decidiu não se aprofundar sobre isso, porque é isso, é todo um campo de pesquisa, o NEB faz isso super bem, então a gente tangencia isso em algum momento, mas não é exatamente o foco da nossa pesquisa. Enfim, a gente tem alguns dados aqui, tem essa questão da dificuldade de dados, então acho que uma primeira questão que a gente se deparou é que a prefeitura não contabiliza o número de pessoas em situação de rua contaminadas. O próprio formulário que você preenche quando você dá entrada no hospital com sintomas de coronavírus, depois quando é confirmado, ele tem um espaço para você preencher o logradouro, mas ele não é de preenchimento obrigatório. Então, a prefeitura, quando respondeu esse pedido nosso de informação, eles falaram com essas palavras: a gente não tem informações confiáveis sobre o número de pessoas contaminadas em situação de rua. Então, esse dado não existe. A gente chegou também a perguntar o número de testes feitos pelo consultório na rua, mas eles também não têm esse dado, porque os testes são dados para a UBS, a UBS que administra, a UBS que passa os testes para o consultório na rua, então esse é também um dado que não existe. Uma outra coisa que a gente tentou descobrir é como eram implementadas as medidas de higiene dentro dos centros de acolhida, porque existem recomendações da SMADES, né? Existem 2 notas técnicas da Secretaria Municipal de Assistência Social sobre a organização do centro de acolhida, mas eles também não conseguem dar uma resposta muito certa para a gente sobre isso, porque a gerência do centro de acolhida fica a cargo das organizações sociais e a SMADES não tem controle, assim. Então, eles falaram para a gente não tem como dar essa resposta para vocês porque a gente não está fiscalizando. A gente fez as recomendações, mas fica a cargo da organização social implementar. Então, a gente tem essa grande dificuldade de conseguir dados, assim, a gente tem tentado contornar com as discussões do comitê. E aí eu acho que a Kel pode falar um pouco melhor sobre como estar nesses espaços de discussão de política e como esses espaços têm complementado os dados que a gente tem, especialmente quando tem pressão popular, assim, para que as informações apareçam, para que os secretários respondam algumas perguntas. Kel, não sei se você quer me complementar, se já deu nosso tempo também, Ju. Agora eu consegui ouvir, tá? Já estou conectado. Ai, que bom, seu Robson. Vamos dar sequência com a Kelsey, completando a fala da Laura, e aí a gente passa para o senhor. Oi, gente. Acho que, até pensando um pouco na pergunta, né, que a Ju fez, acho que eu vou poder falar, não sei se vocês vão querer ouvir também sobre isso, do porquê e onde a gente está usando essa pesquisa, ao mesmo tempo em que a gente está fazendo ela, né? Eu acho que para que ela serviu até agora, para que esses dados serviram, a gente pode falar um pouco mais para frente, se vocês tiverem interesse em saber que iniciativas mesmo da sociedade civil estão acontecendo com relação à proteção da população em situação de rua, né? Mas do ponto de vista da vulnerabilidade, acho que isso é um pouco do que a Lau falou, de que a gente partiu de estudos, teve que partir de estudos, né, de fora sobre essa vulnerabilidade específica da população em situação de rua, porque nós não temos essa produção em dados epidemiológicos mesmo, específicos para essa população, porque a gente não faz o levantamento censitário dessa população, né? Então, a gente tem essa questão. Então, o que a gente tem é isso, esses estudos de fora, que falam uma mortalidade de 5 a 10 vezes maior do que a população em geral, de que pessoas em situação de rua apresentam problemas crônicos e doenças crônicas 20 anos mais cedo do que as pessoas que têm casa.
Então, a gente tem alguns dados nesse sentido, de saber que apontam, né, que essa população receberia esse vírus de forma diferente do restante da população. Até porque as principais recomendações que a gente tem para essa população, ou que a gente tem para a população em geral para a proteção do vírus é o isolamento em casa e as condições de higiene. E isso é uma realidade que não condiz com a população em situação de rua, né? A gente sabe que essa população, ela sequer, né, tem mais de 2.500 pessoas em São Paulo, pelo censo, que são obrigadas a usar as ruas como banheiro, né? Porque não tem acesso a esse tipo de equipamento. Isso é um dado do censo de Pop Rua de 2019. Então a gente sabe que essa não é uma realidade para Pop Rua. A gente sabe que isso teria um impacto diferente dentro da população, mas em termos de vulnerabilidade, as nossas únicas referências são realmente estudos de fora, porque como a gente não tem um levantamento dessa população e estudos epidemiológicos mais gerais, a gente não tem como medir qual seria o impacto específico com relação ao coronavírus para essa população. Pelo menos essa tem sido a resposta das pessoas que a gente tem consultado. Inclusive, tem um sanitarista, um médico sanitarista que pesquisa há muito tempo essa população, o Dr. Nilvaldo Carneiro, e a gente teve a oportunidade de fazer uma conversa com ele pelo Núcleo de Defesa de Direitos Humanos da Pop Rua. Foi exatamente isso que ele disse: olha, existem estudos sobre essa população, né? E esses estudos têm aumentado na questão de saúde a partir dos anos 2000, mas eles são estudos geralmente focais, né? Então, que eles estudam, de certa forma, os equipamentos para essa população ou problemas de saúde específicos, como a questão do uso de álcool e drogas, a questão da tuberculose, mas a gente não tem estudos amplos, né, principalmente em nível nacional, para saber quais são as questões de saúde da população em situação de rua e como que é o processo cuidado, saúde e doença dessa população, né, específico. A gente não tem estudos nesse sentido, o que dificulta um pouco mesmo esse levantamento censitário. Então, eu diria que, em questão de vulnerabilidade dessa população, nós temos uma certeza que essa população é mais vulnerável, a gente só não consegue medir os impactos dessa vulnerabilidade, porque a gente realmente está andando no escuro nesse sentido, né? Tanto na dificuldade de produzir dados sobre isso, como também na dificuldade de estar preparado para fazer essas estimativas, né? Então a gente não tem, realmente a gente não tem isso. Obrigada, Carrie Lau, por essa fala inicial. A gente teve aqui várias emoções para conectar a internet, então o seu Robson e Eliana conseguiram. Eu vou anunciá-los de novo. O seu Robson é do Movimento Estadual da População em Situação de Rua e a Eliana é trabalhadora da rede de atendimento. E nós temos uma convidada que não estava prevista, mas ela está presente, a gente vai adorar ouvi-la, é a Júlia Lima. A Júlia é pesquisadora e ex-coordenadora de política para a população em situação de rua na Prefeitura de São Paulo. Eu vou passar agora a palavra para o seu Robson e eu vou refazer a pergunta, que é uma pergunta de rodada para todos vocês. Daí a gente ouve na sequência Robson, Eliana e Júlia. A pergunta é mais geral, sobre como a pandemia afeta a população em situação de rua e os trabalhadores que atendem esse público. E a gente especificou em 2 níveis, assim, um deles é pensando as medidas protetivas de proteção para os profissionais, distribuição de EPI, o que vocês sabem de contágio na rede, na população em situação de rua, nos trabalhadores, e também sobre estratégias que têm sido adotadas. Tem um vídeo muito forte do Intercept que um moço fala em um eterno domingo, assim, porque as ruas estão vazias, como que vai manguear, como que vai adotar as estratégias tradicionais lá de sobrevivência, de lidar com a rua. Então, vou passar agora a palavra para o seu Robson e vai ser um prazer ouvir. Boa tarde a todas e todos que estão participando. Eu acho que essa questão da pandemia para a Pop Rua está bem complexa, já que é o inverso do que é comentado pela Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde recomenda fique em casa. Quem não tem casa fica nas calçadas ou embaixo de viadutos, né? A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social não tem se esforçado para atender a questão da população, né?
nós temos visto, haja visto que ontem tivemos uma reunião com as duas secretárias, a secretária de Assistência Social e a secretária de Direitos Humanos, e ela desconhecia totalmente a questão de fechamento, de equipamento, de tudo isso, né? Então, isso é muito complicado no momento em que nós temos aí a questão da pandemia, que nós não temos números, dados suficientes da questão de quantos morreram, de estado, e a secretaria não sabe dizer nem ao menos quantas pessoas, quantos abrigos está interditado, quantos abrigos está com problema. Então, isso fica muito complicado para a gente, né? Tem outro fator aí. Nós já tivemos morte por causa das baixas temperaturas, né? Nós levamos ao conhecimento da secretária que várias pessoas pegaram encaminhamento para abrigos e elas, chegando lá, não tinham vaga, tiveram que retornar para dormir na rua. Isso se foi bastante complexo, né? Quando ela, buscando saber, tomou conhecimento que tinha sido interditado esses abrigos. Então, é bem complicado. Aí a gente vê a infelicidade da mulher do governador falar num vídeo algo insano, né? Porque, e dito pelo governador que teve apoio até de alguns da Igreja Católica, mas na atual conjuntura política, o que se pode esperar? Quando uma pessoa pode falar qualquer coisa insana e tem aprovação de algumas lideranças, que hoje em dia tudo é capaz, mesmo que você fale bobagem, é aprovado. Mas, infelizmente, a população de rua está nesse estado, né? Desamparado. A questão da saúde faz o que pode, mas como é que a pessoa vai ter um bom tratamento de saúde se ela não tem um abrigamento, se não é oferecido para ela nem que seja um campinho para ela ficar abrigada, ter um local onde ela possa ter uma refeição digna, ter um local onde ela possa ter seu medicamento, tudo isso. Isso é muito complicado. A sorte que nós temos várias pessoas ainda lutando em defesa dessa comunidade. A prova é que, mesmo com tudo, nós fizemos nosso manifesto 2 dias ali na secretaria, em frente à prefeitura, tivemos todo aquele aflito de ser recebido ou não ser recebido, tomamos um chá de espera, mas conseguimos, assim, ter essa reunião com as promessas que esperamos que venha a ser cumprida, e assim a gente possa tirar essa população das calçadas, fazendo com que diminua a mortalidade pela questão da pandemia e também da baixa temperatura. É o que a gente espera, é o cumprimento dessa proposta que a gente levou para as duas secretárias. Que bacana, seu Robson. É legal que a gente sempre pede em algum momento das reuniões do NEB para que os convidados façam sugestões do que pode ser feito, e vocês já foram lá dar sugestões muito diretamente para o poder público. Muito bacana de ouvir. Eu vou passar agora a palavra para a Eliana, que é trabalhadora e deve ter uma perspectiva muito importante, muito interessante do que tem sido trabalhar nesse contexto de pandemia. Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? É que eu estou no celular e eu não sei mexer muito bem. Eu te ouvi bem. Não estamos Ai, que ótimo. Mas dá para ouvir bem. Não, para enxergar vai ser difícil, porque eu quebrei a câmera frontal do meu celular, então tá só o meu vulto. Eu estou exatamente na rua, eu estou aqui na esquina da Duque de Caxias com a São João, aqui na Praça Chão de Giz, onde recentemente a gente perdeu uma figura muito, muito representativa e emblemática, que era o Alexandre Martinez, que era o zelador aqui da praça. Usuário crônico de substância psicoativa, crack, mas em nenhum momento o crack dominou a vida dele, tanto que era uma pessoa claramente autônoma, muito querida, muito conhecida aqui do entorno. Conseguiu revitalizar a praça, que anteriormente era chamada como Cagódromo, onde algumas pessoas em situação de rua, por ausência de banheiro,
utilizavam para fazer suas necessidades e na nóia e na abstinência também utilizar o crack. Eu estou aqui na região da Cracolândia. E estar aqui hoje presente para mim mexe muito com a minha emoção, porque o Alexandre foi um dos primeiros, quando eu me encontrei em situação de rua, que me acolheu, era meu amigo. E, trabalhar no poder público, representando a rua, eu sou 100% rua, eu não escondo isso de senhor ninguém, é um desafio muito grande. E graças a Deus que a minha entrada na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, na coordenação Pop Rua, foi uma ótima escolha, porque eu acabo quebrando o estereótipo que a sociedade tem das pessoas em situação de rua, que geralmente enxergam o negro, homem, desdentado, periférico, oriundo do sistema carcerário, e cair numa situação de vulnerabilidade. Todos nós estamos vulneráveis. Em nenhum momento da minha vida eu pensei que eu ia me encontrar em situação de rua. Acabei me encontrando, vivendo, sobrevivendo, e hoje eu estou aqui representando de coração e de alma todos os meus irmãos de rua e tentando fazer o mínimo se tornar um máximo, porque quando a gente não tem nada na rua, quando a gente se encontra em situação de vulnerabilidade, até um bom dia para você é ganhar na loteria, sabe? E com essa pandemia, o que era para ter feito, de repente foi feito, né? E hoje tem os banheiros em alguns pontos estratégicos da cidade. Eu uso esses banheiros, eu tomo banho, uso sanitário. Eu pergunto para o pessoal o que eles acham da qualidade da lavanderia. O pessoal gosta muito, deveria ser expandido em mais lugares. E aqui embaixo da Cracolândia não tem um ponto, pelo menos para tomar banho, só tem banheiro. E quem está na rua, tem dois vieses da situação de rua. Quem está em situação de rua e gosta da rua, e pretende ficar nessa situação que tem que ser respeitada, e aqueles que estão aguardando apenas uma oportunidade para poder sair dessa situação. Mas enquanto a sociedade for misógina, homofóbica, preconceituosa, hipócrita, aí a gente não vai conseguir caminhar, não. Como diz a nossa querida Dória, eu estou sendo bem irônica com ela mesma, e a Val Marchiori, o povo de rua é vagabundo e porco, irresponsável. Não, não é. Se você dá uma oportunidade para o cara, com certeza ele vai saber valorizar. E eu, como poder público, eu estou aqui para fazer a comunicação entre a rua e o poder público. Eu sei que eu sou uma formiguinha, mas eu sei que a formiguinha, quando pica, ela incomoda, tá ligado? Obrigada, Eliana. Acho que quem não pode com a formiga não mexe com o formigueiro, né? Que bom que você falou e que bom que você me trouxe essa lembrança do grito de luta aí. Vamos passar agora para Júlia Lima. Júlia, você tem esse olhar de quem trabalhou na gestão e com certeza tem coisas muito bacanas para falar para a gente sobre esse antes e depois de viver a pandemia e pensar esse público, políticas para esse público. Vamos passar para você agora. Olá, boa tarde, pessoal. Obrigada aí pelo convite. Entrei um pouco de última hora. Na verdade, entrei na reunião mais para valorizar mesmo pelo tema, que é meu tema de interesse. Sou a companheira do pessoal que já falou, seu Robson, Eliana, Kel, Laura. Então, vim para valorizar o trabalho deles. De repente, estou aqui falando também. Enfim, primeiro ponto, meus sentimentos, Eli, pela sua perda. É muito triste, porque acho que a população em situação de rua é tão vulnerável e tem tantas perdas, e acho que a Eli está numa posição que ela está com o poder público, como ela falou, a rua não saiu dela, então ela está tendo que equilibrar o ser o poder público e, ao mesmo tempo, dar o suporte ao tudo que ela viveu, né? Então, não é fácil, meus sentimentos de coração, Eli. Eu acho que a população em situação de rua é complexa, então as políticas públicas para esse público é mais complexo ainda, né? Em tempos, como acho que a Juliana abriu, né, em tempos, entre aspas, normais já é difícil, no meio de uma pandemia, então, mais ainda. Vou pontuar algumas ações que eu acho que a prefeitura fez, que eu achei que foram boas, né? Eli já contou um pouquinho, teve o projeto Vidas no Centro, que instalaram
banheiros na região central. Isso era uma demanda muito antiga da população em situação de rua, e os governantes, no geral, com muita resistência sobre isso, né? Então, foram instalados esses banheiros com a privada, chuveiro, lavanderia, né? As pessoas têm poucos espaços para lavar roupa na cidade, então acho que foi um avanço bom, com muita pressão. Agora, uma das pressões que estão sendo feitas, até que o seu Robson trouxe, que foi um dos pedidos no ato, é que esses banheiros, esses serviços de lavanderia fiquem permanentemente na cidade, né? Não adianta fazer por esses 3 meses e depois parar. Fizeram até, acho que, uma propaganda institucional trazendo os números, né? O quanto que já foi feito de banho, quantas pessoas já passaram pelos serviços, e realmente está sendo uma política pública emergencial de sucesso. Agora, a pressão é que isso não acabe, porque está sendo importante. Até onde eu sei, houve distribuição de máscaras, tanto para pessoas em situação de rua quanto para os trabalhadores. E também teve o projeto que a Secretaria de Direitos Humanos fez, né, que até ele é da coordenação da Secretaria, que foi a Rede Cozinha Cidadã, que é a distribuição de 7.500 marmitas, dando, acho que, um suporte nessa ausência de doações e do mangueio diário das pessoas em situação de rua, porque isso aconteceu naqueles primeiros dias de março, que rolou desespero, a população em situação de rua ficou bem desamparada, não tinha pessoas na rua para pedir dinheiro, o comércio estava fechado, então eles não tinham espaço para pedir um copo d'água. Então, os primeiros dias de março, acho que foram os mais difíceis para as pessoas em situação de rua. Com o tempo, com uma leve estrutura, o poder público conseguiu permitir algumas políticas para dar esse suporte. Mas daí eu vou entrar num ponto que eu acho que acho que eles estão ainda engatinhando muito, o poder público, é a questão do acolhimento, né? Seu Robson já trouxe um pouquinho, a Kel falou, falta vaga em centros de acolhida. Então, é o primeiro ponto, né? A gente está aí, segundo o censo, em mais de 24 mil pessoas, e isso são dados do ano passado. A gente já sabe que esse número aumentou por conta da pandemia. O seu Robson tem diversos relatos desse aumento da quantidade de pessoas em situação de rua. Mas vamos trabalhar com esse número oficial de 24 mil pessoas. A rede da assistência tem 13 mil vagas. Daí já tem um ponto que é a questão de má fé na hora que eles divulgam esse número, né? A SMADS, quando fala sobre a rede de acolhimento, fala que tem 18,2 mil vagas. Mas não é verdade. Até eu fiz um trabalho grande aí com a Kel, com a Laura, sobre essa questão das vagas de acolhimento. Porque o que a gente vê na imprensa, a SMADS falando que são 18,2 mil vagas. Quando você vai ver e analisar esses números, não é verdade. Eles duplicam algumas vagas. E na hora que você faz uma LAI, uma Lei de Acesso à Informação, a gente descobriu que são, na verdade, 13 mil vagas. Lembrando, no mínimo, 25 mil pessoas em situação de rua para 13 mil vagas. Então, já tem essa questão da quantidade de vagas sendo um problema. Outro ponto é a questão da qualidade das vagas, né? A Comissão de Direitos Humanos da Câmara, no ano passado, fez visitas a 8 centros de acolhida. O seu Robson acompanhou alguma das visitas também, e é desesperador ver a qualidade desses equipamentos, assim. São equipamentos que muitas vezes são 300 pessoas em um único quarto. Como que você vai fazer isolamento social? Eu fico só pensando esse centro de acolhida que a gente visitou no momento de pandemia. Como fazer isolamento com 300 pessoas no mesmo quarto? Banheiros pouquíssimos. Como dar conta da demanda, da quantidade de pessoas que tem no serviço para a quantidade de banheiros que tem? Lavanderia não dá conta. Presença de pombos, percevejos, então a questão da higiene é difícil. E não é nem que os trabalhadores não se esforçam, tem até a questão do olhar com o trabalhador também. Muitas vezes são trabalhadores que ganham pouco, que são poucos trabalhadores para a quantidade de pessoas que estão nos serviços. Enfim, a questão da qualidade de serviços é um ponto a se discutir. Numa reunião recente na Câmara Municipal, a secretária Berenice trouxe a questão de que há vagas ociosas. E acho que causou um pouco de revolta, né, seu Robson, a Kel podem trazer um pouco depois isso, mas foi muito revoltante ouvir que tem vaga ociosa, porque tem que se discutir onde estão essas vagas, não é na região central, na região central faltam vagas, quando sobra vagas, no geral é na região mais periférica, e as pessoas estão indo ao centro para buscar alimento. A gente ouve relatos de pessoas que pagam aluguel nas regiões periféricas e têm vindo ao centro, ficar em situação de rua no centro para conseguir alimentação. Então, não adianta você abrir centro de acolhida na região periférica se a população em situação de rua está predominantemente na região central. E a questão até dos tipos de vagas, né? Esse estilo de centro de acolhida que a prefeitura insiste em abrir, que são centros de acolhida de 300 pessoas em um único quarto, não funciona. Tem que fazer um foco nos centros de acolhida, no que eles chamam do porta de saída, que é tipo Autonomia em Foco, República. No Autonomia em Foco, os quartos são individualizados, a pessoa prepara a sua própria comida, tem uma cozinha compartilhada. Muitas pessoas em situação de rua têm autonomia para produzir o próprio alimento. Não adianta ficar abrindo centros de acolhida
enormes, você pode focar em outros que possuem possibilidades de autonomia de saída digna da rua. E não é isso que se tem focado ultimamente. Nos últimos anos, os centros de acolhida que foram abertos foram esses tipos CTA, são centros de acolhida de 300 pessoas em um galpão. E não é isso que a população em situação de rua pede, não é isso que a situação de rua, acho que precisa para trabalhar a questão da autonomia. Então, acho que por isso que até a fala da Bia Dória trouxe muita revolta nas pessoas em situação de rua, ou quem trabalha com as pessoas em situação de rua, né? As pessoas não vão para centro de acolhida, não é porque a rua é atrativa. Elas não vão para centro de acolhida pelas condições que são oferecidas, né? Elas estão em situação de rua não por opção, mas por falta de opção. Enfim, acho que eu me estendi um pouquinho, mas só para fechar, eu acho que também tem um espaço muito importante, que é o Comitê Pop Rua. A Kel e o seu Robson fazem parte, a Eliana, pela Secretaria de Direitos Humanos, acompanha também. Então, há espaço que é para ouvir, dialogar e as pessoas em situação de rua, com trajetória de rua, as organizações trabalharem na construção das políticas públicas. Esse comitê existe desde 2013. Eu acho que acrescentou muito nessa construção das políticas públicas. Eu acho que tem grandes vitórias, mas, ao mesmo tempo, é uma luta dura, muito dura para eles que são membros, sabe? Porque muitas vezes assim é uma briga para conseguir ser ouvido pelo poder público. E aí, para fechar só minha fala, eu acho que nesse momento de emergência, de pandemia, tem que pensar então nessas questões emergenciais, programa Vidas no Centro, banheiro, lavanderia, pensar em ampliar esse horizonte na questão do acolhimento, pensar na questão dos hotéis, que foi uma dificuldade conseguir implementar, a possibilidade de campings. Mas, assim, acho que como política emergencial, não tem como fugir da questão da moradia. Tem que pensar em programas como locação social, como moradia primeiro, housing first, equipamentos porta de saída, investir mais em república, autonomia em foco, e sem contar na questão da transferência de renda. Eu acho que a gente viu essa questão da renda emergencial, como foi importante para as pessoas sobreviverem. Então, eu acho que a gente também tem que avançar nessa discussão da transferência de renda para construir uma sociedade menos desigual. Obrigada, pessoal. Uau, Júlia, super obrigada. Você foi incrível e eu acho que deu o chão para uma segunda rodada que eu tinha notado, mas foi ótimo o quanto você pincelou absolutamente tudo, assim, que é a questão do acolhimento, né? Acho que é sempre um desafio para quem estuda, para quem milita, para quem vive, principalmente a situação de rua, mas agora a gente tem a questão das baixas temperaturas e a gente acompanhou em alguma medida o debate aí, a briga pelo uso da rede hoteleira. E eu ia pedir para que vocês, nessa nova rodada, falassem um pouco mais disso, assim, desses desafios do acolhimento em geral e desses tópicos em específico. Acho que a gente pode começar pela clínica. E teve até um texto da Kelsey com o Luiz Corrara e um outro pessoal lá da FAO falando disso, né? Gente, antes de passar para a Kel, que pode responder isso com mais clareza, eu achei que os dados sobre os profissionais contaminados talvez seja interessante para responder a primeira pergunta, Ju. A SMADS não respondeu para a gente sobre o número de profissionais da assistência social contaminados e com suspeita, mas sobre os dados da saúde, no consultório na rua foram 47 profissionais afastados com suspeita e 20 profissionais confirmados, tá? E na atenção básica foram 2.022 afastados e 660 confirmados, além de 7 óbitos. Esses dados são até o início de junho. Fora isso, antes da Kel entrar mais especificamente na questão dos hotéis, eu vou compartilhar aqui com vocês um mapa. Vejam se eu estou conseguindo compartilhar minha tela. Tá conseguindo? Não. Ai, não, tá desativado. Ai, peraí. Laura, tenta agora, que eu liberei agora. Tá, acho que foi. Dá medo de ter invasão hacker, aí eu bloqueio aqui. Tá, vocês estão conseguindo ver? Tá. Isso aqui é um mapa que a gente fez em parceria com o pessoal da arquitetura da FMU, que mostra o déficit de vagas por distrito. Então, dá para ver muito bem que na boa parte dos municípios mais afastados, distritos mais afastados, tem sobra de vaga, mas nos distritos mais centrais tem um déficit super grande, assim. E isso contrasta com as outras políticas que são feitas no contexto da pandemia, que são super concentradas no centro.
Então, por exemplo, os locais de distribuição de marmitas do Rede Cozinha Cidadã, as rotas são focadas no centro. Os locais de higiene, de banhos, banheiros, as pias, eles são focados no centro. Então, também fica difícil a gente falar em abrir vagas na periferia, sendo que todas as outras políticas, que são complementares, que são super essenciais, estão nesse espaço. E aí eu acho que a Kel pode completar melhor com essa parte dos hotéis, que é ela que tem acompanhado mais. Na verdade, eu acho que a pauta dos hotéis, bom, o que a sociedade civil discutiu quando ela fala dos hotéis é o seguinte: nós estamos numa situação de emergência, a gente precisa de uma forma de acolhimento dessa população que garanta o isolamento social. Nós não temos tempo para construir isso, né? Então, não é uma política que, se ela não vem sendo construída ao longo dos anos, assim, não tem como a gente responder isso agora. Então, o déficit habitacional é uma coisa que a gente não consegue responder imediatamente durante a pandemia. Então, o cálculo foi: nós temos hotéis, né, que segundo a rede hoteleira, mais de 80% está vazio por conta da pandemia. E nós temos uma demanda de população em situação de rua. Em São Paulo são 46 mil leitos de hotéis, segundo a rede hoteleira, 80% vazio, né? E nós temos 24 mil pessoas em situação de rua. Então, o cálculo da sociedade civil foi: o uso dos hotéis para proteger essa população, no momento, é a medida mais adequada, mais eficaz em termos de isolamento social, e é o que pode ser capaz de ser produzido imediatamente, né? Nesse sentido de que você não precisa construir uma estrutura para receber essa população, a estrutura já está lá, ela está feita, né? Então, esse foi o cálculo que a sociedade civil fez, em termos de defender por que a proposta do hotel. Então, trazendo um pouco do que a Júlia já falou também, a gente chegou a essa, né? O que a pandemia evidenciou é que a forma de acolhimento tradicional que a gente tem para a população em situação de rua, ela não protege essa população durante a pandemia, e foi isso que motivou principalmente a proposta dos hotéis. Só que aí a gente lida aí com um problema histórico, né? Primeiro que lembrar um pouco de que soluções como essas, elas não são inovadoras, porque a gente já fez uso de hotéis em outras gestões e em outras ocasiões, por exemplo, para o acolhimento dessa população para o frio. E também não é nova a questão do problema de acolhimento da população em situação de rua. Então, o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, ele há anos discute o modelo dos albergues, né? Então, ao mesmo tempo em que é uma população que durante muito tempo demandou esse serviço, né? Porque é um dos únicos serviços que a gente tem para imediatamente tirar a pessoa da situação de calçada, mas há muito tempo também há uma denúncia desse modelo, né? Como um modelo que não produz saída da rua, um modelo que não. E isso se evidencia pela quantidade de pessoas que estão ali, né? Pelo déficit de vagas que a gente tem, pela quantidade de denúncias também que a gente tem com relação às condições desses equipamentos. Agora, por exemplo, na época da pandemia, o que a gente vê é uma série de portarias da SMADS orientando, tem a nota técnica 01 e a nota técnica 02, orientando que se diminua a quantidade de pessoas por quarto, que se produza distanciamento entre as camas, que se tome uma série de medidas de higiene, que simplesmente são orientações que não cabem na própria rede, na realidade da própria rede, né? Como a Júlia falou, existem equipamentos como o Arsenal da Esperança, que tem mais de 1.100 pessoas acolhidas, né? Então, como que você produz o distanciamento social nesses ambientes, né? Não é possível, essa que é a verdade. E para além das orientações que a prefeitura emitiu, a gente vê que não houve medidas concretas nesse sentido, né? Tanto que a gente faz a série de perguntas da LAI para a prefeitura, e uma delas é a quantidade de leitos por quarto nos equipamentos, né? Para cada equipamento. E o que a prefeitura responde para a gente é que ela não tem isso. Ela não sabe dizer quantos quartos e nem quantos leitos por quarto esses equipamentos têm, porque são entidades conveniadas. Então, ela emite uma orientação, sendo que a própria prefeitura não tem o levantamento de qual é a realidade desses serviços, né? Então, isso é um pouco do que a gente vê com relação ao acolhimento. E aí, para colocar um pouquinho em perspectiva, eu acho que é interessante
essa questão de que, diante dessa realidade, os hotéis eles aparecem como uma solução emergencial que é eficaz para isolamento social, e é por isso que vira uma demanda da sociedade civil, e de que não é uma realidade nova essa contestação ou essa denúncia do modelo albergal. A população em situação de rua e o movimento da população em situação de rua, o seu Robson está aí, pode falar, que isso já é uma luta histórica da população. E desde 2015, o movimento lança uma campanha nacional por habitação. Ou seja, desde 2015, o movimento assume a bandeira da moradia como uma das suas principais bandeiras de luta e vem lutando para a implementação de políticas públicas de habitação que acolham essa população. Então, existe um déficit que é histórico, existe uma luta que é histórica desse movimento para soluções alternativas ao albergue ou ao centro de acolhida, como eles chamam hoje. Esse déficit não foi adequadamente direcionado nos últimos anos, né? A gente tem um empreendimento de locação social para a população em situação de rua, as do Ubra do Nascimento, 34 apartamentos. Então, se você pensar que desde 2015 essa é a principal bandeira de luta do movimento e que a cidade de São Paulo só ofereceu um empreendimento com 34 apartamentos para essa bandeira e que não produziu mais políticas de habitação além dessa, né? E que tem mesmo na política que produziu uma dificuldade de inserir a população em situação de rua, porque as políticas que a gente tem exigem renda e como a Júlia bem colocou aqui, a questão da renda é uma questão essencial para a população em situação de rua. O censo da população em situação de rua fala que mais da metade dessa população recebe menos do que um salário mínimo por mês, tem como renda menos do que um salário mínimo, sendo que a maior parte até menos do que R$200 por mês, né? Então, são dados do censo, e a gente pensa que não é possível pensar uma política de habitação para essa população sem pensar também uma política de renda. E como isso não foi alvo principal de políticas para a população em situação de rua nos últimos anos, a gente encara a pandemia com esse déficit, né? E os hotéis aparecem aí como uma oportunidade. E a gente tem várias experiências no país, a mais próxima delas que a gente pode citar é Osasco, que criou mais de 30 vagas para a população em parceria com o Hotel Ibis. Mas no município de São Paulo, a gente está há mais de 60 dias com uma lei que garante a utilização dos leitos de hotéis. Aliás, desde o começo da pandemia, a prefeitura estava autorizada a requisitar esses hotéis diretamente, porque a gente está numa situação de emergência, né? E isso não foi feito. E aí eu acho que para a gente pensar por que isso não foi feito, a gente tem que encarar o que é esse histórico e tem que encarar o que se vê como política para a população em situação de rua, né? Então, historicamente, não se vê política de habitação como uma política para a população em situação de rua, né? Quem domina essa política é esse modelo albergal que a Júlia já mesmo colocou como uma questão, como um problema que a gente tem que enfrentar, né? Então, sempre é pensado a população em situação de rua nessa lógica de não autonomia, de que a pessoa tem que passar por uma escada, né? Que é o modelo que baseia, assim, como a gente trata a população em situação de rua. Que ela tem que entrar nos núcleos de convivência, depois que ela conseguir certa autonomia, ela é encaminhada para um albergue, quando ela já estiver no emprego, aí a gente passa ela para uma política de maior autonomia, que são as repúblicas, que a gente sabe também que foram produzidas pouquíssimas vagas, ou equipamentos como autonomia em foco. Então, é pensado o atendimento dessa população nessa escada. E a pessoa que está em situação de rua, de calçada, acaba nunca chegando no último grau dessa escada, que é a habitação, né? Então, eu acho que realmente é muito por aí, assim, a gente tem insistido nesse modelo que não tem dado certo, e aí a gente fala das pesquisas internacionais que a gente tem, porque a gente realmente não tem um modelo de moradia primeiro no Brasil ainda implantado, mas o que aponta é, né, que a rotatividade em albergue é muito grande, em centro de acolhida, né? Mais de 60%, quer dizer, 60% dessas pessoas não conseguem ficar durante muito tempo, né, nessa política. Há uma rotatividade muito grande, né? Enquanto países que têm investido em moradia primeiro mostram que até 80% das pessoas que acessam uma forma mais de acolhimento mais individual, mais atrelada à moradia, né? Elas permanecem até 2 anos naquela moradia, né? Então, o que tem se mostrado no cenário de políticas é que efetivamente você começar pela moradia, claro, não é uma moradia distante de tudo, é uma política intersetorial, mas você começar pela moradia produz efetivamente mais resultados para tirar essa população da rua do que começar por centros de acolhida.
Obrigada, Kel. Obrigada, Laura, por esse panorama aí e aprofundamento da discussão também, passando por dados de como São Paulo lidou com a questão dos hotéis. Interessante saber de Osasco, e acho que com os ganchos que a Kelsine deixou, a gente pode passar para o seu Robson, porque ele está na caminhada aí há muito tempo, falando da questão do modelo de política de acolhimento, está na briga por moradia, e eu queria, seu Robson, que você falasse especialmente do que foi esse acampamento na frente da prefeitura e com quais compromissos vocês saíram. Acho que tem tudo a ver também com o que a Kelsine falou, né? Bom, o nosso principal objetivo, nossa principal reivindicação no acampamento em frente à prefeitura era para que, primeiro, se fosse facilitado para que a população tivesse um camp para se ordenar, mas um camp com banheiros, com água potável, chuveiro, né? Para que eles pudessem, assim, se concentrar, claro que com a distância recomendada pela saúde, né, de 1 metro de cada barraco, 1,5 metros de cada barraco, uma da outra, mas para também não ficar aquela aglomeração de barracas em todas as praças e ele está sofrendo a humilhação do Rapa. Tá? Segundo ponto que a gente partiu já foi também para a questão dos hotéis, porque quando a gente estava acampado, a gente recebeu a notícia que às 14 horas o prefeito estaria inaugurando esse primeiro hotel, convênio com o hotel, né, onde estariam colocando algumas pessoas idosas. Então, nossa reivindicação era justamente cadê esse hotel. Depois eu entro em maiores detalhes. E também, além dos hotéis, nós vamos pedir para que, durante o problema da pandemia e das baixas temperaturas, fosse cortado imediatamente o recolhimento pela ação de zeladoria das barracas, porque não é justo, numa questão de pandemia e nas baixas, a zeladoria está tirando as barracas do pessoal. Que é como a gente diz, quem tem casa fica em casa, e a prefeitura diz, quem não tem casa fica nas calçadas, né? Não oferecendo um melhor espaço para isso, para as pessoas, né? Então, nós brigamos por isso. Fizemos a nossa briga, fizemos também mostramos a necessidade de locação social ou também o aforro, que é o caso primeiro. Né? Bom, mediante isso, o que ocorre? A prefeitura, então, a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, junto com a secretária de Direitos Humanos, disse que não havia problema nenhum de ser criado esses campinhos, mas tudo dependeria de ter aprovação do Comas. Né? A gente apresentava o Comas e o Comas aprovava, porque ela não queria fazer sem aprovação do Comas, que estaria sujeito a várias coisas, tal, tudo bem. Referente ao hotel, ela falou que foram colocados 50 idosos e na próxima semana seria colocado mais 50 idosos. A gente falou que nós temos um número muito grande de idosos, principalmente com problema de deficiência física, de problema de saúde, mas também tem a questão das mulheres gestantes, das mães, das famílias, né? E de muitas outras questões que nós temos emergencial, que precisaria do quarto de hotel. Relembramos ela da lei, porque houve as 3 licitações, já não foi providenciado já essa aquisição dos hotéis. Ela não quis responder por mínimos detalhes, não. Já está aí, pelo menos já começamos a fazer. Já colocamos 50 coisas, não funciona tão rápido como a gente quer, mas a gente já começou a fazer. Em questão de habitação, ela negou-se de dar maiores detalhes para que esclareça a nossa parte e tal, e voltou ao ponto de ter 1.700 e poucas vagas ociosas. Até ela fez um comentário que matematicamente eu não consegui entender. Quando a gente falou do Arsenal, você falou que diminuiu o pessoal lá do Arsenal.
Ela é, nós tiramos 400 pessoas vacinadas. Eu digo, para onde? Ela não quis dizer para onde. Aí, voltando agora das vagas. E as vagas? Como é? Não, mas no Arsenal mesmo nós abrimos 700 vagas. Eu digo, mas peraí, aí agora eu não entendi. Se você retira 400 pessoas para dar o distanciamento, depois abre 700 vagas, que matemática é essa que eu não estou conseguindo entender? Seu Robson, isso são coisas que a gente depois vai explicar, se vocês quiserem explicação, mas a gente vai dar no comitê. Aí não soube explicar o negócio das vagas, não soube explicar nada. Aí eu falei, quando ela veio naquela parte que a população de rua não quer ir para o albergue, eu digo, olha, e ela disse, você sabe? Eu digo, não. Eu sei, você sabe, e sabe o porquê. Agora, o que eu questiono é, você sabendo que a maioria dos albergues está pesteado de muquirana, tem o problema da tuberculose, tem o problema da roupa suja, tem o problema dos banheiros inadequados e não limpos. Não, mas agora nós contratamos pessoas para limpar banheiro que antes não tinha, nós contratamos funcionário para a noite que antes não tinha. Então, tudo aquilo que não tinha antes a gente fez, aumentou o quadro de funcionário. Eu digo, tudo bem, pode até aumentar o quadro de funcionário. Há anos, como você diz, já vem de outras gestões. E vocês querem ser a gestão que faz a diferença? Por que não muda essa questão dos albergues, dessa questão da tuberculose, a questão da muquirana e essas outras questões que impedem a população de rua de ir, preferindo ficar na calçada do que estar num lugar imundo como esse? Ela calou-se e não quis responder. Porque eu acho que se o poder público quisesse, como eu disse, vocês criam tanta portaria que para mim se torna uma porcaria. Porque nada vocês conseguem atender e resolver. Digo, vocês abrem licitação disso, licitação daquilo, mas não correm, na verdade, para que aquilo seja feito. As fiscalizações, pedimos para que o comitê pudesse fiscalizar as questões do equipamento, para que eles pudessem fazer a adequação necessária. Aí veio a questão, não, mas agora na pandemia não pode, que já viu, vai ficar ruim, vai sair fazendo fiscalização na pandemia, que eu não sei o que. Eu digo, não, eu vou te dizer o seguinte, eu falo isso porque tem um CTA, da minha janela eu vejo, os bilícios são um grudados no outro, e as camas ali são, as pessoas dormem um ao lado do outro, que não tem 1 metro de distância, eu acho que não tem nem meio metro de distância uma cama da outra. Eu digo, então não existe esse isolamento, não existe isso que vocês falam. Eu acho que a questão de vocês não deixar a fiscalização acontecer nesses equipamentos e vocês não fiscalizarem, mostra a incompetência administrativa e a falta de sensibilidade com a população de rua. Aí ela disse, não, a gente está aqui para um diálogo, mas se você proceder dessa maneira, fecharemos o diálogo, né, porque não estamos aqui para isso, a gente está aberto para conversar, para dialogar. Mas o que eu vejo é o seguinte, como já foi dito, não existe uma política de porta de saída eficaz feita por esse governo. Porque a porta de saída que a gente tem proposto, que são as questões de moradia provisória, né, hotéis sociais, locação social, até mesmo essa autonomia em foco, que já mostrou a sua eficácia, eles não têm investido nisso. A gente vê que há uma grande falha em números que eles dão de vagas ofertadas com a realidade, né? A gente vê que quando o camarada chega no equipamento já encaminhado, aí chega lá, o equipamento diz, não tem vaga. Aí, quando dali a pouco saiu, não, eu dormi aqui, tinha 6, 7, 8 camas vagas aqui. Isso é muito complicado. Então, eu acho que na questão de habitação, na questão de saída da rua, né, para a população, não está sendo investido como deveria de fato investir. Eu acredito que talvez nem 5% esteja sendo feito para que as pessoas deixem as calçadas, os viadutos, para de fato ter a sua autonomia
e daí partir para uma socialização melhor e tirar pelo menos 50% das pessoas que dormem nas calçadas embaixo do viaduto. Eu acho que há um problema que nós temos que encarar e buscar maneira de sanar isso aí. Essas condições precárias em que são ofertados esses equipamentos públicos sem a mínima condições humanitárias e sem a mínima fiscalização, onde o dinheiro público se vai pelos ralos e os funcionários ali contratados terminam sofrendo com isso. E outra coisa, precisa-se investir mais em porta de saída e não em criação de CTA, de albergue, dessas coisas. Porque isso a gente já viu que há anos não funciona. Há muitos anos é feito isso e não funciona de maneira nenhuma. Locação social ou moradia primeiro é o que a população de rua quer. Mas enquanto essa realidade não chega, eu acho que está na hora da gente investir em autonomia, em foco, investir em hotéis sociais, investir em moradia provisória. Nossa, muito obrigada, seu Robson, pela fala. Acho que, como sempre, o senhor foi inspirador e o pessoal contou aqui que no Facebook sua fala ecoou muito, assim, muitas pessoas ficaram indignadas e se manifestaram em crítica ao poder público e a esse não fazer aí que o senhor tanto falou. Eu vou passar agora para a Eliana e pedir que ela comente também esse tópico. E, Eliana, eu queria uma ênfase na sua fala, que é sobre a segurança dos trabalhadores nesse cenário, né? Como isso tem acontecido, acho que conectando com o que a Laura falou sobre esse deserto de dados, a clínica entrou com um pedido de acesso à informação e mesmo assim não obteve dados. Conta pra gente esse dado seu do dia a dia sobre contaminação, você já narrou, né, uma perda, e eu acho que talvez você possa falar mais do que foi feito, do que não foi feito e do que tem sido esse dia a dia. Bem, a minha bateria está em menos de 10%, eu vou tentar sintetizar bem a minha fala. Vamos falar em comunicação. Eu trabalho dentro do poder público, que infelizmente tem muito ruído na comunicação e muita demora também quando você faz uma demanda em resposta daquilo que você está precisando de imediato. Porque a rua ela é muito imediatista. Então, você ficar dependendo de outras secretarias para saber o que está acontecendo ali no dia a dia dela é muito complicado para nós, como direitos humanos, para poder depois repassar tudo isso para o comitê. E como a Júlia tinha falado na fala dela, que bom que existe o Comitê Pop Rua, que é aí um canal de comunicação e de reivindicação. E antigamente que não tinha nada. E antigamente que a situação era bem pior. Lógico, não ameniza hoje o quadro que a gente atravessa com as pessoas em situação de rua, os que estão albergados e que estão também em situação de calçada. A informação que eu tenho de pessoas do serviço que acabaram adquirindo a Covid, é a informação que chega para vocês também. Tem IPI, é muito difícil o distanciamento social, gente, muito difícil. A gente tenta trabalhar com conscientização, com conversa. O pessoal que está em situação de calçada sabe muito bem o que está acontecendo, como é o proceder. Albergue realmente não é a solução e nunca vai ser. Eu como Eliana Toscano, eu defendo não digo um equipamento, mas um local onde que seja da rua para rua. Na rua tem coletividade, na rua tem solidariedade. A gente tenta trabalhar a autonomia um para o outro. Tem gente em situação de rua que tenta trabalhar sozinho redução de danos. A saúde tem que conversar com a assistência social, tem que conversar com a habitação, tem que conversar com a educação, tem que conversar com o trabalho. E não existe esse diálogo claro um com o outro. Quando eles recebem o convite para comparecer ao comitê, quando manda um representante. Então fica difícil para uma secretaria trabalhar sozinha. Fica difícil, como eu que estou na rua vendo a realidade, trabalhar sozinha. Porque o pessoal do Ministério Público, da Defensoria e das outras secretarias não vem na rua um dia para saber como é o dia a dia de quem está em situação de vulnerabilidade. Porque falar uma coisa, a gente viver outra completamente diferente.
quando as pessoas em situação de vulnerabilidade tiverem uma chance mesmo de mostrar o potencial que cada um tem para mostrar o seu melhor, a gente vai começar a dar uma melhorada nas coisas. Mas a comunicação ela é fundamental. E a gente não tem uma comunicação clara e objetiva que possa sanar todas as nossas dúvidas e os nossos questionamentos. Gente, minha bateria vai acabar agora. Bom, eu vou passar. Júlia, como você meio que lançou as bases para essa rodada, eu não sei se eu passo para você ainda nesse tópico ou se eu mudo. Você quer comentar alguma coisa ainda sobre acolhimento? Fazer só uma pequena complementação em relação aos custos, né? Eu acho que discutir orçamento é essencial quando se discute políticas públicas. E o primeiro ponto a Secretaria da Assistência Social tem orçamento. Acho que não é ausência de, mas é a questão de como ele tem sido gasto, né? Eu fiz uma análise sobre o custo desses serviços atualmente. E em comparação, por exemplo, com locação social, né? Como a Kel trouxe, existe um único empreendimento de locação social exclusivo para pessoas em situação de rua, que é o Asdrubal 2, com 34 unidades habitacionais. Num artigo que fez essa análise do custo de empreendimento de locação, eles chegaram num custo de por volta de R$ 670 a unidade habitacional por mês. O custo num centro de acolhida por mês, por pessoa, em média, chega a perto de R$ 1.000. Então, assim, se for pôr na balança mesmo dinheiro investido numa moradia definitiva, como é uma locação social, ou numa moradia provisória, como tem sido o centro de acolhida, e que a gente já viu que não funciona, é assustador. Então, eu acho que, assim, existe orçamento público, ele está sendo mal gasto atualmente. Deveria ter um foco maior em equipamentos de moradia em definitiva, como locação social, como moradia primeiro, ou até mesmo nos serviços de porta de saída. O custo de república é 1/3 do custo de um centro de acolhida tradicional. Então, eu acho que está faltando um foco aonde gastar e como gastar esse orçamento da assistência social. Acho que você traz essa... Muito boa essa fala. Tipo, acho que é a linguagem da gestão, da política pública que às vezes escapa para a gente, né? E eles vêm com justificativas nebulosas, como as que deram para o seu Robson, que, enfim, elas têm nome, é orçamento, onde alocar ou não, acho sensacional o que você disse. Eu vou fazer agora uma pergunta que enviaram no chat, especificamente para o seu Robson, mas todas vocês podem comentar. A Eliana caiu e acho que ela era privilegiada para responder também, mas é sobre o aumento de população em situação de rua nesse cenário de pandemia, a questão de habitação não ser exatamente uma prioridade, ou não receber um olhar como política pública para a população em situação de rua, que apareceu nas falas diferentes falas de vocês. E aí, seu Robson, eu ia perguntar se tem sido sentido assim aumento mesmo, e se você percebe mudança de perfil nas pessoas que estão chegando, entre aspas, na rua agora, como que é isso? Olha, de fato, houve um aumento muito significativo da população, né? Você nota, eu mesmo que aqui tenho cedido alimentação para as pessoas, você vê muitos que vêm, olha, eu não queria entrar na fila, é aquele medo que eu tinha quando eu caí na rua, né? Eu não queria entrar na fila porque eu ainda estou meio receosa, não sei o quê, mas eu estava pagando meu aluguel, aí não pude pagar, agora estou dormindo nas calçadas, dormindo aqui, dormindo ali. E eu tenho pouquíssima coisa, tenho até medo, não sei o quê, de vir a prefeitura me tirar isso aqui. Então você nota, como eu tenho notado japonês, chinês, que era pessoa oriental, você não via essas pessoas em situação de rua. Até depois que eu fiz alguns comentários, que saiu matéria na televisão, tem vindo algumas pessoas orientais para fazer buscar uma maneira de estar tirando essas pessoas, ajudando eles, né? Então, isso tem até ajudado bastante nessa situação aí. Mas aumentou bastante, o perfil mudou de fato. Nós temos muitas mulheres, muitas famílias inteiras, até idosos que não estão podendo pagar aluguel, podendo fazer muita coisa, ficando nessa situação.
Então, eu não vejo saída se não houver uma assim. Só um instantinho, por favor, para mim, traz uns 6 ou 7 Tudo de carne? misto. Eu não vejo outras saídas, porque se a pessoa perdeu tudo porque não pode pagar aluguel, essa pandemia não tem assim um prazo de terminar. E mesmo que para a pandemia, eu acho que vai levar 2 a 3 anos para começar a querer estabilizar o mercado de trabalho. Então vai ser muito difícil as pessoas serem inseridas no mercado de trabalho e conseguir sua habitação, conseguir seu aluguel de novo. Então, a gente vê, a cada dia que passa, pessoas novas ingressando nisso aí, nessas fileiras da população em situação de rua. Eu contei no primeiro momento, nos primeiros semanas que começou a entrar pessoas novas, entre 40 a 50 pessoas. Hoje são mais de 300 pessoas aqui nesse Lago São Francisco que ingressaram à fileira porque perderam aluguel, perderam emprego. Outros ainda não estão totalmente na rua, mas estão quase, porque, como eles dizem, se eu não vim buscar comida aqui, eu tiver que gastar com alimentação, eu não vou poder pagar o aluguel. Então, está bem complicado a questão das populações em situação de rua. Eu não sei que maneira vamos ter que fazer para resolver essa questão, porque a cada dia que passa é mais e mais famílias indo para a rua, ou porque já perderam tudo, ou porque está pelo fio para perder, como muitos dizem, olha, se eu não vim buscar comida para mim, para o meu pessoal dentro de casa, eu pego um pouco aqui, um pouco ali, outro pouco ali, para levar para os que estão dentro de casa. Como o senhor me disse, olha, eu sou aposentado, meu dinheiro é para comprar o remédio e pagar o aluguel. Meu genro perdeu o emprego. Minha filha está doente. Tenho mais 2 netos. Eu não tenho como comprar comida para dentro de casa com minha aposentadoria. Então, eu venho aqui pedir carecidamente se eu puder me dar 2 coisas dessas de comida para levar para casa. Que eu vou pedir ali mais 2 para poder a gente ter para o almoço e para a janta. Porque café a gente não está tomando mais. Então, é triste essa realidade que está acontecendo agora na rua. Esse novo perfil de pessoas que ainda não estão na calçada e os novos que ingressaram é muito, vou dizer assim, chocante. E o poder público ainda não se antenou para isso, ainda não botou a visão, o olhar nesse público que agora está vindo para as ruas. E os que vão vir para a rua por não poder mais manter a família, nem com alimentação. Obrigada, seu Robson, pela fala. E enquanto o senhor falou, me lembrou um dado importante que é: idosos são um grupo de risco para a Covid-19 e as ILPIs são, desde sempre, um tema, como os albergues em geral, super delicado. E eu não vi muito debate sobre isso no ambiente público. Assim, eu não vi estudo, eu não vi quase nada sobre ILPI. Eu acho que é uma coisa que a gente devia prestar atenção, né? Eu não sei, Laura, Kelzene, Júlia, vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Não sobre as ILPIs, sobre o tema geral dos novos vulneráveis, entre aspas. Acho que é importante trazer, eu não sei se as meninas querem falar, mas eu acho que é importante, tendo trabalhado muito tempo com o movimento de moradia, trazer um pouco disso também, né? De que, bom, a própria nota do IPEA que vocês colocaram aqui como referência para hoje, ela mostra que a pandemia já teve sim um efeito, né? No aumento da população em situação de rua. Então, como ela pega dos meses de março para cá, ela já mostra que houve sim um impacto, né? Então, não dá para ignorar que a pandemia vai ter um impacto na fragilização da renda da população mais vulnerável e que dentro de um quadro que já era complicado com relação a essa questão da moradia, do déficit de moradia na cidade, e da questão que é isso, as pessoas estão tendo que escolher entre pagar o aluguel e comer, como o seu Robson muito bem disse, ele que está aí na frente. E aí a gente vê uma coisa que está acontecendo que é muito grave, como essas duas pautas estão ligadas. Tanto estão ligadas, como o Movimento Nacional da População em Situação de Rua está compondo uma frente, né, junto com os movimentos de moradia,
numa campanha para que se parem os despejos e as remoções forçadas, porque isso é uma questão também que influencia muito nessa chegada de pessoas em situação de rua, né? Então, o perfil da população em situação de rua realmente tem se alterado nos últimos 10 anos. Você vê um aumento de famílias em situação de rua, você vê um aumento de mulheres em situação de rua e você vê um aumento de idosos também, né? Idosos foi, eu acho que, se eu não me engano, o crescimento mais expressivo proporcionalmente no censo de 2019, né? Então, a gente já tem esse dado que houve um aumento do número de idosos na população de rua. Isso tudo demonstra uma fragilidade com relação às possibilidades que a gente tem de permanência na casa, né? E nesse contexto super grave, uma das medidas essenciais para que a gente não aumente as pessoas em situação de rua a suspensão imediata dos despejos e remoções. Isso tem sido adotado por vários países, né? Mas não pelo Brasil. A gente não conseguiu nada nisso nesse sentido. E a verdade é que desde que começou a pandemia, o que a gente vê é que o judiciário não tem aderido à situação de emergência que a gente vê. Então, você tem o poder executivo e o poder legislativo mobilizados para a questão da pandemia, e o poder judiciário não, porque ele continua decretando despejos. A gente teve várias remoções no último mês, né? Então, foram duas fases. Uma primeira fase em que houve um impacto, o judiciário também parou nesse sentido, suspendeu os prazos. A gente teve algumas decisões interrompendo, suspendendo remoções por conta do coronavírus, mas agora nós estamos numa segunda fase em que o discurso do diálogo, pelo menos com o judiciário, é de que houve um aumento de produtividade do judiciário em tempos de pandemia, durante o trabalho remoto. Então, o foco está sendo o aumento de produtividade. E nesse aumento de produtividade, o que a gente viu agora, ainda mais nessa toada de reabertura, é a retomada dos processos de reintegração de posse. Então, você teve, por exemplo, áreas na Zona Leste que foram removidas com mais de 900 famílias. Temos ameaças de 400 famílias na Zona Norte e uma série de despejos. Inclusive, isso é um dado importante, porque hoje houve uma manifestação oficial pelo relator especial de moradia para a ONU para o Brasil. Ele falou que o Brasil precisa parar os despejos. Então, assim, houve um pronunciamento específico do relator de moradia para a ONU para o nosso país, porque realmente a situação está muito grave. Isso é o que os movimentos têm falado, que além das questões da fragilidade econômica, nós ainda estamos tendo remoções. Então, as pessoas estão sendo tiradas por ordens judiciais e pelo poder público. No meio da pandemia, elas estão perdendo as suas casas, tendo suas casas demolidas. Então, além da própria situação de calamidade do país, a situação econômica e o fato de que as pessoas não têm uma renda, estarem trazendo essas pessoas para a rua, o próprio judiciário tem agido ativamente para que essas pessoas vão para a rua. Eu acho que isso é importante, é um dado muito importante, porque as remoções não pararam. Então, uma das frentes de luta para quem está na rua, e principalmente para o movimento da população em situação de rua, tem sido se juntar aos movimentos de moradia pedindo a suspensão dos despejos. Essa suspensão ainda não aconteceu. Eu acho que é muito importante que a gente parta para esse diálogo também. Por que o judiciário está agindo como se a gente não tivesse numa situação de emergência? E por que está engrossando esse caldo de famílias também em situação de rua a partir da remoção dessas pessoas das casas delas? Nossa, Kel, sensacional. Acho que, para quem não sabe, a Kelzane tem uma trajetória de advocacia popular com movimentos de moradia e conectar esses mundos que às vezes a gente bota em caixinha de movimento, de setor de política, e ver como as coisas estão conectadas e estão passando de um para o outro, e com papéis bem definidos do judiciário, do executivo. É muito, muito interessante essa fala. Muito obrigada. Só uma tradução aqui, eu falei LPI, e várias pessoas perguntaram no chat, instituição de longa permanência para idosos. São os asilos, mas esse não é um jeito bom de chamar esse espaço. Júlia, Laura, vocês querem comentar? Não, acho que foi isso. A Kel trouxe um ponto importante, que é essa questão das remoções mesmo, que tem aumentado muito as pessoas em situação de rua. Então, é uma ótima lembrança, é um ponto muito importante da discussão. Bom, movendo agora para um outro tópico também levantado aí entre chat, Facebook, eu já perdi de onde veio,
é sobre o papel das ações da sociedade civil nesse contexto todo. E aí eu acho que a gente pode pensar em movimentos organizados, como os que estão presentes aqui, as universidades, as instituições religiosas. Eu queria essa rodada sobre pensar isso, o que tem sido o papel da sociedade civil nisso tudo, e especialmente considerando o que apareceu em diversos momentos e de jeitos diferentes sobre a ausência ou insuficiência do poder público para lidar com a crise inteira. Vamos começar pela Júlia? Não sei, alternar agora. Pode ser. Acho que o primeiro ponto é que as organizações têm um papel fundamental nas políticas públicas para a população em situação de rua. O primeiro ponto, logo de cara, são nos próprios serviços, né? Os centros de acolhida, 100% são gerenciados por organizações. Não tem nenhum funcionário público direto, né, da administração direta. Então, são 100% de convênios com a SMADS. Então, esse é o primeiro ponto. Então, tem toda a questão da importância dessas organizações, a SMADS ainda é de fazer a padronização desse serviço, porque também como varia, né, qual organização cuida de qual centro de acolhida, também varia muito o serviço que é ofertado para as pessoas. Então, já tem isso. Então, tem organizações que trabalham há anos com a população em situação de rua, que estão aí em convênios com a secretaria. Tem organizações que cuidam de diversos serviços, outras cuidam de um único. E tem aquelas organizações que atuam mais na entrega de alimentação, no dia a dia. Eu acho que logo no início da pandemia, naquele susto que todo mundo estava no início, teve uma diminuição das entregas de alimentação. E aí eu faço até um destaque ao trabalho do seu Robson. Não sei se ficou claro, se o pessoal sabe, mas ele tem distribuído refeições diariamente, por volta aí de 2.000 refeições na sede do movimento estadual, que é na região central. Ele, que é um senhor idoso, que na teoria é grupo de risco, está se expondo para conseguir ajudar nessa questão da alimentação, né? Então, passado, acho que esse susto inicial, que muitas organizações que distribuíam alimentação nas ruas tinham parado, com o passar dos dias começou a retomar. E o que eu vi também, tipo, pessoas que nunca tinham feito essas ações diretamente para pessoas em situação de rua começaram. Então, não são nem organizações propriamente ditas, né? Mas grupos começaram a se juntar para produzir alimentação e distribuir. Mas isso foi passado um tempo, né? Passado aquele susto inicial. Mas acho que é isso, é fundamental. O problema é muito complexo, o governo não tem como resolver sozinho esse problema. Então, as organizações têm um papel fundamental. O que o governo precisa é conseguir padronizar o mínimo possível do serviço e dar um suporte também a esses funcionários que são indiretos, né, que prestam um serviço público indiretamente. Enfim, acho que é um papel essencial. E parabenizar mesmo o seu Robson pelo trabalho maravilhoso que ele tem feito. Bom, seu Robson, já que você foi convocado, conta pra gente sobre esse tópico e conta pra gente bem desse seu papel também, né, nisso tudo, nessa distribuição de marmitas e esse dia a dia que tem sido. Bom, a sociedade civil tem, como sempre, atendido às necessidades dos menos favorecidos, seja a população em situação de rua, seja a população das ocupações, seja a classe que for. A sociedade civil tem se mobilizado quando vir a incapacidade ou a ingerência, ou talvez, em parte, um pouco, a não condições do governo atender essas demandas. Lá mesmo a gente, como ela disse, obrigado pelo agradecimento que você fez, Júlio, mas a gente, como diz, a gente serve ali 2.000, 2.100 refeições, né? São 400 a 500 refeições, vêm da Secretaria de Direitos Humanos, o restante a gente faz ali, né? Cozinha, para complementar o que falta, né? E assim a gente conseguir atender a nossa comunidade. Nem sempre conseguimos fazer com que todos se alimentem, mas pelo menos tentamos atender da maneira que podemos. E graças a isso
a sociedade civil. Nós temos visto, eu mesmo tenho recebido muita ajuda de funcionários da Receita Federal que fazem vaquinhas, fazem ajuda aqui assim. A ajuda também tem sido uma colaboradora, sempre tem nos ajudado ali, e muitos outros parceiros que têm chegado junto e colaborado com a gente para que a gente possa continuar dando essa alimentação diária ali. Nesses momentos de pandemia, nesse momento de ausência de governo, a sociedade se organiza e faz com que o sofrimento alheio seja amenizado, né? Se não resolvido, mas pelo menos amenizado. Esse é o papel fundamental da sociedade, que tem, além dos encargos tributários super elevados no Brasil, ainda atender a demanda da fome, combate à miséria, combate às doenças. Isso é, olha, indescritível e inarrável o que a sociedade tem feito desde o início para ajudar a população. Obrigada, Sr. Robson. Vamos passar agora para a Clínica de Direitos Humanos, Laura e Kelsen. Oi, gente. Bom, eu vou um pouco no sentido do que a Júlia já falou. Eu acho que, em termos de política para a população em situação de rua, a gente conta sempre com a atuação muito frequente das organizações sociais. E em tempos de pandemia, de ações emergenciais, assim, as políticas que mais se mostraram eficientes são essas que contaram com os braços da sociedade civil organizada, né? Então, se a gente for olhar para o Rede Cozinha Cidadã, que deu conta de boa parte da demanda por alimentação, ele vai se organizar levando em conta as doações da sociedade civil, especialmente do seu Robson, mas outras doações. Então, as rotas são traçadas pensando isso, onde já tem pontos de distribuição de marmita, eles evitam coincidir. E a própria organização do programa envolve comprar marmitas de restaurante, e a distribuição também envolve articulação com outros parceiros, assim, os pontos fixos, por exemplo, envolvem articulação com o movimento nacional. Mas, assim, isso se dá nas outras políticas de maneira geral, assim, a gente, quando foi mapear as ações feitas para a Pop Rua, a gente teve que parar para olhar para as ações da sociedade civil. Então, no caso da testagem, por exemplo, os Médicos Sem Fronteiras aparecem muito frequentemente, eles são citados no comitê, eles são citados no Fórum das Cidades, assim, logo que a pandemia estourou, eles trouxeram os primeiros dados de contágio, eles trouxeram os primeiros dados de suspeitos. Na questão de higiene também, assim, a gente tem várias organizações se mobilizando para doar kits de higiene. A prefeitura, inclusive, consegue concentrar isso em alguns pontos, organizar isso tem sido interessante, assim, pensar como o poder público tem organizado essas doações, isso tem ajudado a efetivar e a não aglomerar tudo num canto só, já que a gente sabe que tem muita concentração de doações em determinadas regiões da cidade, então a prefeitura consegue organizar. Acho que isso foi um achado de pesquisa bem interessante, assim, a gente ainda está nesse processo de analisar dados, assim, mas parar para olhar para o que a sociedade civil tem feito, inclusive essas iniciativas autônomas, e como o governo tem lidado com isso e considerado essas doações no momento de organizar a política municipal, é um dado interessante também. Então, assim, acho que é bem central essa discussão sobre o que tem sido feito em termos de organização. Kel? Eu acho que é isso, assim, é o que ela falou, não tem muito para acrescentar, não. Tá bem. Uma outra pergunta que fizeram e que eu acho que deve estar na cabeça de todo mundo, mas eu imagino que na de vocês de um jeito bastante sensível, é que estão se intensificando os planos de reabertura, de retomada das atividades, dos mais diversos serviços não essenciais. E eu queria perguntar as expectativas de vocês para isso, como vocês enxergam, especificamente pensando, tematizando a população em situação de rua. E vamos começar pelo seu Robson.
Ô, meu anjo, não consegui ouvir direito a pergunta. Eu acho que você notou, estou em viagem, eu estava lá no Fim da Leste, agora que estou chegando no escritório de volta, então tem horas que a internet dá uma cortada aqui. Robson. Eu perguntei sobre as expectativas, preocupações ou não, com as medidas de reabertura que estão ficando cada vez mais intensas agora. E pensando a população em situação de rua especificamente. Eu acho que essa abertura é boa, em parte, né? Muito boa, porque volta a gerir empregabilidade, né? Não no que a gente espera, né? Falou, até amanhã então. Tá? Depois a gente... É problema. E outro ponto, ela me preocupa, entende? Me preocupa no sentido de que a volta dos trabalhadores ao mercado de trabalho gera uma grande aglomeração também. Tá? E essa aglomeração, não sei, posso estar errado, eu acho que faz com que o vírus pegue mais força, principalmente que ainda estamos na época de inverno, que diz que é onde ele ataca mais. Né? Então, mas eu acredito, sei, como a sociedade civil sempre tem feito, sua mobilização no atendimento a essa gama da população, a gente vai ter esperança de uma coisa melhor, né? E que venha diminuir um pouco esse engrossamento da população que venha dormir na calçada. Não digo que vai diminuir assim grande, mas gradativamente, porque sendo aberto a questão, voltando à normalidade, a questão dos mercados de trabalho, bares, essas coisas, começa a gerar mais dinheiro no comércio. Gerando mais dinheiro, a sociedade civil, muitos conseguem ajudar mais a população de rua, né? Porque muitos dos colaboradores estavam ficando sem dinheiro, porque não estavam podendo voltar ao trabalho, não estavam podendo voltar a nada, estava terminando o recurso deles também. Já estava dando dificuldade para ajudar o próximo. E assim eles conseguem, com geração de renda, dar uma ajuda a mais à população em situação de rua. Então, eu vejo isso nesses aspectos de melhora. Melhorar na diminuição da fileira da população em situação de rua, melhorar na ajuda à população em situação de rua, mas me preocupo também com os trabalhadores que, voltando ao mercado, agora mesmo estava vindo de carro ali, chegando ali no Brás, agora me esqueço ali o nome daquela... Onde fica a estação central ali do... Acho que travou a internet dele. Travou. Sim, travou. Mas acho que estava indo... Robson, Isso. travou um pouquinho. Melhorou agora? Melhorou. Eu estava dizendo, na vinda agora, eu vi mais ou menos umas 40 pessoas com a máscara na mão, que estavam indo pegar o metrô ou o trem ali no Brás. Isso me preocupa porque ainda não acabou essa pandemia. Então, muitos relaxam nessa questão de se cuidar ou cuidar do próximo, porque ele não está cuidando só assim, ele está cuidando do próximo quando ele se ressalva em alguma coisa. Então, isso me preocupa bastante, que nós possamos ter um retrocesso nisso aí. Mas na questão do trabalho, na questão da ajuda à população em situação de rua, na questão de evitar muitos voltar a engrossar a fileira da rua, isso eu vejo uma melhora assim. Tá bem. E vamos passar para a Clínica de Direitos Humanos comentar? Sim.
Na verdade, acho que a gente ficou até um pouco surpresa com essa pergunta, porque a gente está tão dentro ainda de pensar as demandas da população em situação de rua e como isso não foi efetivado, que para a gente é até meio surpreendente pensar a reabertura. Se a gente, para a população em geral, a gente já tem esse pensamento de, puxa, a gente nem fez o isolamento completo, do jeito que a gente precisava ter feito, para a população em situação de rua, essa realidade você pode elevar exponencialmente, porque é isso, não foi dada a possibilidade de fazer um isolamento social, não foram implementadas as medidas de higiene e de prevenção nos albergues, os hotéis não saíram até agora, tem 2 meses que a lei saiu e até agora a gente não conseguiu os hotéis, então é até surpreendente, assim, de pensar que a gente nem conseguiu efetivar isso ainda e a gente já está pensando em abrir. E aí entra um pouco, acho, naquela discussão que a gente sempre faz de quem puder continuar fazendo isolamento vai continuar, porque, enfim, tem possibilidade de fazer teletrabalho, esse tipo de coisa, mas é isso, para a população em situação de rua não tem possibilidade, né? E aí eu acho que talvez a Kel possa falar melhor, mas pensar a questão dos hotéis no contexto de reabertura fica ainda mais difícil, né? Inclusive, a gente, no processo de disputar os editais sobre as vagas em hotéis, foram 3 editais que foram abertos, né? No primeiro teve toda aquela questão dos hotéis se recusarem a receber população em situação de rua, aí teve aquela nota de repúdio, enfim, que repercutiu. No segundo tiveram, acho que 7 hotéis inscritos, todos eles não foram aceitos por questões burocráticas, e o terceiro edital não tiveram hotéis inscritos justamente porque já estava, o governador já estava sinalizando uma reabertura do Estado, então, com a perspectiva dos hotéis de voltar a receber hóspedes, a ideia de entrar num edital desse fica mais fragilizada, assim, não é tão interessante. Então, acho que tem esse lado que o seu Robson trouxe de, por um lado, vai aumentar as doações, de novo, com o fluxo de pessoas, mas se a gente pensar em termos de contaminação, acho muito complicado a gente pensar isso para a população em situação de rua. É isso, eu e a Kel, a gente até ficou meio, putz, a gente nem estava pensando nisso ainda, porque a gente ainda está no momento de disputar para que as políticas de isolamento sejam efetivadas, o que não aconteceu. Kel, não sei se você quer me complementar. Não, acho que é isso mesmo, assim, acho que se a gente parar para pensar, isso foi muito no discurso até do que a gente escutava das pessoas em situação de rua no começo da pandemia, né? Se a gente for pensar que é uma população que circula muito diariamente para conseguir sobreviver, né? Então, a vida da população em situação de rua é uma vida caminhante. Ela tem que caminhar todos os dias ali para conseguir a sua comida, para conseguir a sua acolhida, a fazer a sua higiene, né? Então é uma vida caminhante, é uma vida de circulação. E quando a gente fala desse vírus, a gente está falando de circulação, né? O que faz esse vírus se propagar é a circulação, né? Por isso a quarentena. Então, assim, uma coisa que a população em situação de rua falava muito no começo era que eles estavam mais preocupados com a fome do que com o vírus, que a fome mataria eles mais rápido do que o vírus, porque isso os dados do censo mostram também, né? Que essas pessoas conseguem a alimentação, maior parte delas em comércios, perto ali do território que elas ficam, ou doações, né? Então, a gente sabe que a abertura, o funcionamento, então teve esse impacto. Então, quando a gente teve essa quarentena, houve um impacto dessa população, principalmente no acesso aos equipamentos e acesso à alimentação. Então, a volta dessa circulação, de certa forma, é também a volta de como essa população lida ali com a sobrevivência diária. Mas, ao mesmo tempo, traz essa preocupação, inclusive com relação à permanência das políticas. Porque, por exemplo, além do hotel que a Laura já mencionou, de que muito provavelmente com a reabertura a gente não vai conseguir o acolhimento dessas pessoas nos hotéis, porque aí, é claro, se a gente já tem uma resistência da rede hoteleira em acolher as pessoas em situação de rua com os hotéis vazios, imagina com a possibilidade de acolher pessoas. Mas outras políticas também, como, por exemplo, as questões da higiene. Então, no Comitê Pop Rua, por exemplo, já foi sinalizado de que aquelas instalações de banheiro em containers, né, de chuveiro, de máquina de lavar, elas não podem ficar ali, porque estão em locais de circulação de pessoas, ou locais até de histórico, né? Então, se a gente tiver realmente a reabertura nesses moldes, a verdade é que a gente vai ter a retirada não só de possibilidades como o hotel, mas
dos locais que foram instalados para a higiene também dessa população. Então, existe muita coisa em jogo quando a gente fala em reabertura para essa população. E aí eu acho que um dado interessante também, eu não sei se a Laura vai conseguir mostrar, mas o escritório modelo da FMU fez um mapa para a gente também, para auxiliar a gente na pesquisa, onde eles cruzam o dado de concentração de óbitos de Covid com o dado de concentração da população em situação de rua. E aí é bem nítido que você consegue ver que existe uma incidência, né? Onde existe concentração de população em situação de rua também existe ali, muito por conta dessa circulação também, né? Então, pensando numa reabertura, a possibilidade de circulação de pessoas ali também em contato com a população em situação de rua, em termos de contaminação, a nossa perspectiva é de que isso tem impactos também na saúde dessa população, né? Eu não sei se a Laura vai conseguir mostrar o mapa, mas eu acho que é isso, assim. Tá bem. A gente aguarda o mapa da Laura e já passando para a Júlia. Acho que foram muito boas as falas sobre esse tema, do Robson, da Laura, da Kelsey. Só complementando, né, que eu acho que, historicamente, a população em situação de rua é invisibilizada, né? E por que isso? Porque acho que a nossa sociedade normaliza a desigualdade, a pobreza. E o que a gente vê nessa reabertura é agora normalizar as mortes. Porque acho que atinge de forma diferente, né, o público, a população mais rica e a população mais pobre. Então, se historicamente já é normalizada a pobreza e a desigualdade, nessa reabertura mais ainda, porque, de novo, quem que está morrendo mais é quem tem menos acesso à saúde, tem menos acesso a condições de higiene, a privilégio de fazer o isolamento, que a gente tem discutido isso. A população em situação de rua não consegue fazer isolamento. Daí, com essa reabertura, como ponto positivo que até o seu Robson trouxe, talvez vai, então, voltar a ter os bicos, então a população em situação de rua vai voltar a ter aquela renda. Só que a que custo, né? Se antes, assim, já era se pagava R$10 o dia inteiro de trabalho para uma pessoa em situação de rua, imagina agora. Quanto vai ser esse custo? Sem nenhuma proteção, sem álcool em gel. Eu não vejo assim, essas pessoas em situação de rua que trabalham com bicos tendo o mínimo de condições de fazer um isolamento social com condições de higiene, limpeza. Então, é preocupante mesmo essa reabertura do ponto de vista da população em situação de rua. Obrigada, Júlia. Acho que as falas de vocês mostraram como a coisa é complexa, sempre é complexa para a população em situação de rua, mas tem muita coisa em jogo, né? A gente está ficando muito pertinho do teto do evento, precisa acabar às 18 por causa da transmissão também. Eu vou fazer uma rodada de encerramento, pedir que vocês usem uns 2 minutos por aí. E o mapa, se não der para projetar, Laura, a gente, quem sabe você posta no evento, a gente divulga na página do NEB. Na verdade, a gente ficou interessada em todo esse material de vocês, esperando publicações aí. Vamos começar com a clínica, fala de encerramento. Desculpa, gente, eu não tô achando. A gente tem vários documentos e agora eu não consegui achar. Mas a ideia é que a gente está produzindo esse relatório. Tá um pouco difícil porque é isso, a gente é atropelado pelas outras demandas da clínica, também de ser um grupo pedagógico, né, um processo pedagógico. Inclusive, estamos com um edital aberto, vai abrir amanhã. Fica aí a propaganda para quem quiser se inscrever. É para pessoas da graduação e recém-formados. Mas, enfim, a gente está nesse processo de terminar. Os mapas vão estar todos no relatório também. Foi uma parceria super legal com o pessoal da arquitetura. Eles conseguiram transformar os números que a gente tinha. A gente pegou vários dados bem difíceis, assim. Eu lembro que em outras pesquisas que a clínica fez, a gente recebe umas tabelas da SMADS, assim, com 1 milhão de números. E quem é da arquitetura e entende dessas coisas, eles conseguiram transformar isso em material bem acessível. Ficou bem legal. Eu não vou falar muito para que eu poder agradecer também, mas queria super agradecer a oportunidade. É sempre ótimo esses espaços, especialmente quando a gente consegue esse diálogo de ter gente da academia, mas também ter gente dos movimentos sociais. O seu Robson falando do dia a dia dele, a Eliana falando do que é ser uma profissional nesse contexto. A Júlia trazendo uma outra perspectiva de quem também está agora no legislativo, mas que conhece esse processo da administração, esse processo de escolha e de organizar recursos. Então também o debate fica super rico, acho que foi super bom. Tá todo mundo da clínica acompanhando, tá todo mundo muito interessado no que foi falado, a gente está pensando várias coisas. Então queria super agradecer o convite. E aí, Kel, deixar você me complementar.
Eu acho que bom, é isso. Primeiro, felicidade, agradecer ao NEB por receber a gente aqui. A gente está muito nessa luta, acho que principalmente agradecer aos alunos da clínica que estão assistindo e que fizeram essa pesquisa, né? Porque a gente está aqui falando sobre ela, mas o tanto que eles se debruçaram sobre isso e tentar entender isso foi um processo muito louco, né? Então a gente estava ali desde a primeira semana no comitê, a gente tentar fazer isso pesquisa a ação mesmo, né? Como disse a outra coordenadora da clínica, a Janaína, que não está aqui, mas ela fala que o que a gente está fazendo mesmo é pesquisação, e isso é muito difícil em tempo de pandemia, que é tentar conciliar a nossa atuação com o movimento, com o Fórum das Cidades, que é um espaço tão importante de engajamento para a gente continuar pautando políticas públicas, com o comitê, e ao mesmo tempo tentar entender esses dados, porque a verdade é que a pandemia trouxe isso também de dificuldade. Todo mundo aqui quebrando a cabeça, a Júlia é uma delas, seu Robson também, deles trazerem para a gente um monte de lista, um monte de número, um monte de endereço, e a gente tentando entender o que eram essas ações emergenciais para a população em situação de rua, e como elas estavam cobrindo ou não a questão da população em situação de rua. Então, existe um esforço muito grande, que é um esforço coletivo, dessas pessoas que estão aí na linha de frente. Então, o seu Robson, principalmente, foi uma pessoa central para a gente entender e o que estava acontecendo ali na ponta. Os nossos companheiros de comitê e também dos nossos alunos de sentar e tentar produzir e organizar e fazer sentido de uma situação caótica que mudava de semana a semana e todo mundo assim na pandemia. Então, a gente ainda está nesse esforço, mas espaços e momentos como esse aqui do NEB fazem a gente sentar um pouquinho e parar da loucura toda, né, da pandemia, para falar um pouco sobre o que a gente está fazendo e sobre essa realidade. E ter um dia para discutir essa questão da população em situação de rua, um dos grupos mais vulneráveis diante dessa pandemia, também é muito essencial. Então, só agradecer mesmo. Obrigada, Kel. Eu vou pedir para o seu Robson falar agora. Ixi. Seu Robson? Bom, então, a gente não está ouvindo o senhor. Eu vou passar para a Júlia para... Agora sim, eu acho que vai... Foi. Bom, como falado, né, nós estamos num complicado muito grande dessa questão. Eu estava aqui com... Desculpa, não acho que... A noite passada foi puxada, uma noite sem dormir, um dia, uma noite sem dormir, ontem também o dia todo na batalha, a gente ficou a cabeça um pouco aérea, ainda mais um jovem como eu, né? O nosso neurônio dá aquela parada. Eu tenho que dizer o seguinte, os dados que a gente tem é preocupante, como a Júlia falou, a gente fica muito preocupado, porque a gente não vê melhorar na questão da pop rua, a gente vê tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que é programado, mas às vezes eu digo o seguinte, às vezes o estudo e as pesquisas são muito importantes, pena que o governo não use a pesquisa da população de rua para criar política pública de fato. Ela não vê, às vezes, até no próprio... agora me fugiu o nome que os alunos de faculdade fazem, como é que é? Extensão? Agora, extensão? TCC. Né? TCC. Os próprios TCC, que às vezes são ricos de coisas, de informações para ajudar o governo. Isso, às vezes, muitas vezes não é usado. Nessa pandemia seria importante, embora alguns TCCs sejam feitos agora online, mas também ajudam bastante, tanto é que as reuniões online têm tido muito efeito. Mas eu queria agradecer a vocês, porque eu vou ter que me retirar, agradecer a vocês por estar presente nesse debate, embora já tenha entrado atrasado, tive problema com o celular para entrar, que a tecnologia às vezes me atrapalha um pouco. Foi muito enriquecedor para o meu conhecimento de ver pessoas com estudo, assim, trazendo algumas informações que às vezes nos fogem, essas informações, e dizer que a pandemia está aí, não é um caso para terminar nesse fim de ano ou talvez no ano que vem, mesmo com vacina, mesmo com tudo, porque esse Covid nada mais do que uma pneumonia avançada, né? E essa pneumonia avançada que não foi achada a cura ainda,
é muito preocupante, porque tem muita gente que tem problema pulmonar, como eu tenho câncer de pulmão, né? Isso, a notícia, a gente um tanto alerta nessa situação, mas dizer que isso, ao mesmo tempo, me enriqueceu em uma parte que mostrou a união do povo, da sociedade. Não de besta line como a mulher do governador e aquela sem neurônio que entrevistou ela, né? Mas para outros, pessoal da sociedade, pessoas conscientes, como esse grupo que aqui está e outros grupos, nos trouxe a realidade de quanto a população de rua é unida e de quanto a sociedade se mobiliza pelos menos favorecidos. E fatos como esse, reuniões como essa, só fortalece o nosso conhecimento e faz com que a sociedade que participa através do Face ou de qualquer um outro tome noção do que se passa e possa entender a situação crítica em que vive não só o país, mas principalmente aquelas classes menos favorecidas. Eu vou agradecer a presença de ter participado, agradecer a todos vocês, pedir para me retirar. Tenham uma excelente noite, excelente final de semana e a luta não iniciou, a luta está iniciando e não vai terminar. Obrigada, Sr. Robson. Boa noite. Obrigada, viu? O senhor é incrível. Obrigada. Eu vou passar para a Júlia para falar, enfim, as considerações finais. Vou ser breve. Para fechar, então, acho que é valorizar o ato que ocorreu na frente da prefeitura nesses últimos dias. É um momento de luta e reivindicação das pessoas em situação de rua, então tem que ser valorizado. Inicialmente, parece que teremos conquistas, né, para a pauta, mas é esse momento agora importante que o Comitê Pop Rua vai ter de monitorar a implementação dessas reivindicações. Então, eu fecho também trazendo essa importância do comitê. Relembrando, o comitê então surgiu em 2013 e de lá para cá teve essa importância muito grande na construção das políticas públicas. Vou relembrar o plano Pop Rua, que foi feito em 2016, foi inteiramente construído com as pessoas em situação de rua. O plano deu origem à lei que a gente tem hoje sobre a política municipal, né? Recentemente, em dezembro do ano passado, foi aprovada a lei 17.252, que traz a política municipal para Pop Rua. Essa lei foi baseada no plano e foi construída junto com as pessoas em situação de rua. Então, acho que essa busca por políticas públicas efetivas, transparentes, passa pela participação, porque tem que ser construída com as pessoas em situação de rua e não para as pessoas em situação de rua. Eles sabem dizer o que precisam. Então, é essencial essa participação do comitê na construção das políticas públicas. Obrigada, Júlia. Gente, obrigada a todas vocês. Foi incrível, foi muito bom. Vou agradecer de novo o seu Robson, mesmo ele não estando aqui, Eliana, que precisou sair antes. Acho que, de fala final, tenho que informar que o vídeo da reunião fica disponível no YouTube, depois no canal do NEB, e eu acho que da Escola do Parlamento, não tenho certeza. E, sim, a professora Gabriela falou que sim. E as reuniões têm dado... O NEB tem um espaço no blog de política do Estadão, e as reuniões têm motivado textos nesse blog. E com alguma frequência, os convidados topam escrever junto. E acho que fica aqui desde já o convite, que a gente vai repassar também para seu Robson e Eliana. E aí a gente faz os contatinhos lá no WhatsApp depois para conversar com vocês três, tá bem? Muito obrigada a todo mundo que assistiu e tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, obrigada.